Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos hoje na nossa quarta-feira, dia do famoso Faladoc. Vocês estão pensando aí, acho que tem muita gente nova aqui, quando a gente fala DOC, o que que é Faladoc, afinal de contas? Gente, é simplesmente falar da saúde, DOC de doutor. E hoje nós temos uma doutora aqui, ó, que vai nos falar, trazer informações muito importantes. Mas não vou dar spoiler por enquanto, não. Mas o que que é esse Faladoc? Hoje nós resolvemos falar de um tema que é o tema da atualidade, né, gente? É o tema do Novembro Azul. Nós vamos falar da saúde masculina. Porque eu estou vendo aqui, só estou vendo um menino por enquanto. Aliás, tem dois meninos aqui, né, que ainda não abriram a câmera, mas o resto só tem menino aqui. E o que que as meninas fazem, gente? Não é cuidar dos meninos? A gente até tenta trazer os meninos para cá, mas eles são danadinhos, não são? Eles gostam de serem cuidados. E faz parte realmente da nossa natureza de cuidar, né? E isso a Doterra nos ajuda muito, faz muito bem porque afinal de contas, os óleos essenciais, eles cuidam da nossa saúde, tanto física quanto emocional, né? E hoje, então, nós vamos ter o prazer de poder ouvir, entender e poder ajudar mais pessoas. Bom, mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar, né? Como o nosso sistema, todos os dias é gente nova chegando e a gente não para de cumprimentar essas pessoas, o que eu acho uma delícia. Então, eu vou me apresentar. Eu me chamo Jane Tavares, eu falo aqui de Belo Horizonte e sou casada, sou mãe, sou avó, sou economista de formação, mas empreendedora por paixão. Trabalhei por quase 20 anos na minha área e quando eu fui chegando perto dos 40, fiz transição de carreira. Vocês ficam de olho aberto, porque quando eu falo isso daqui, muita gente fala, nossa, eu também. Então, quem não fez 40 ainda e não está muito satisfeito, fica de olho em pé. E quem já fez 40 e não fez a transição, está atrasado, né? Mas se está aqui na Doterra, é porque já tem um caminho bom pela frente. Bom, aos 40 anos, eu resolvi sair do CLT. Eu fui empreender no ramo da moda feminina. Confesso que foi uma paixão, né? Eu me descobri. E foi nesse momento que eu fui apresentada a a esse formato de empreendedorismo. Hoje já estou há quase 3 anos na Doterra. E olha, eu não vim pelo produto, não, mas eu vim pelo negócio. Mas depois que a gente conhece o produto, tem como, gente? Se eu não fosse uma apaixonada, eu não estaria hoje aqui conversando com vocês, né? Mas eu falo que na medida que os anos passam, a gente precisa de fazer escolhas mais inteligentes. E hoje eu trabalho a partir de casa. Aliás, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu estou falando com São Paulo, estou falando com Rio, estou falando muitas vezes até com Portugal, com França, né? Nós somos internacionais, o nosso negócio nos proporciona isso, né? E que mais, gente? Eu não tenho funcionário na época da loja, eu não tenho esse problema mais. Eu tenho mais tempo com a minha família, que isso é sagrado, né? E esse modelo de negócio me possibilita também ganhos escaláveis e renda residual. Quer coisa melhor do que isso? Olha, muitas vezes as pessoas olham para mim e falam, Jane, você já está nessa idade, por que que você não vai quietar, né? Eu falo, eu quietar? Pode até ser, só se for nas Bahamas, né? Nas Ilhas Caimã. Eu acho que lá eu gostaria de quietar, sim, né? Mas como eu ainda não consigo ir para Bahamas na hora que eu quiser, eu tenho esse sonho. E eu entendi que Doterra é o caminho para isso. Por isso que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Mas não é só isso que é o mais importante. O mais importante é eu conseguir mostrar para os meus filhos que isso é possível, né? Deixar um legado de que quando você quer, você vai atrás e conquista, que tudo depende de você, né? Então, quando a gente tem essa certeza, bora trabalhar. Então, ó, por falar em trabalhar,
Eu gostaria agora, então, que vocês me ajudassem a receber uma pessoa que eu conheci também nesse modelo de negócio. Ontem eu até falei, eu vou repetir a mesma frase que eu falei ontem. É um presente que esse modelo de negócio nos proporciona. A gente conhece pessoas, até de outros países, como eu comentei, né? Isso é comum. Pessoas que a gente só vê aqui na telinha, que encontra uma, duas vezes por ano. Por falar nisso, eu vou encontrar com ela amanhã, tá? Então, são pessoas que a gente aprende a gostar, a admirar e a acreditar, e aprende no sentido da palavra, de ter mais conhecimento, tá? Essa é uma dessas pessoas. Eu estou aqui em BH, ela está em São Paulo, né? Ela tem formação na área de saúde, ela já foi uma grande atleta, uma grande empresária, e hoje eu posso falar que ela é uma grande parceira que eu tenho dentro desse modelo de negócio, tá? Então, olha, ela chegou junto comigo, mas já está na minha frente, me deixou comendo poeira. Por isso que eu estou no pé dela, gente. É que a gente aprende assim, né? Ficando de olho em quem sabe, quem pode falar. Então, por esse motivo, eu quero que vocês me ajudem a receber como ela merece. Vem para cá, Lígia Moreno, e nos conte um pouquinho sobre esse tema tão importante. Boa noite, minha gente maravilhosa. Que falar dessa mulher, né? Obrigada. Me sinto assim muito feliz pelos elogios e eu vou retribuir da mesma forma você, que é uma pessoa incrível. Eu não acredito, eu vou falar, tá? Que você é uma pessoa que tem 70 ou um pouquinho mais, 70 anos e é essa mulher chiquíssima, bonita, inteligente que eu aprendo muito todos os dias. E como ela falou, essa do Terra nos dá muito presentes, e um dos presentes foi conhecer a Jane, assim como muitas pessoas que estão aqui nessa tela. Bom, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Lígia Moreno, e eu estou com 68 anos. Daqui a menos de 2 meses já vou estar com 69. E eu me sinto muito bem, eu não me sinto nessa idade, eu me sinto uma pessoa mais jovem, justamente por conta desse modelo de negócio, que aos meus 59 anos eu, como a Jane falou, transição de carreira. Eu, na verdade, eu sempre fui empreendedora. Eu fui, como ela falou, atleta, fui formada em educação física, mas eu também empreendi no ramo da moda por mais de 30 anos. E eu estava muito cansada de você ter um negócio tradicional com 70 funcionários, com muita dor de cabeça, custo operacional, dor de cabeça operacional, né? Eu tive essa referência na minha família também. E quando eu estava com 59 anos, acendeu uma luzinha na minha cabeça, tipo assim. Nós somos muito vulneráveis e nós não podemos depender única e exclusivamente de uma fonte de renda. E aí foi quando eu conheci esse modelo de negócio através de uma outra empresa, e há 3 anos, assim como a Jane, eu também hoje faço parte desse projeto Dado Terra, que é espetacular. Então, essa forma de empreendedorismo nos dá liberdade financeira, liberdade geográfica e o poder de escolha. Bom, eu não vou me alongar muito, mas eu vou agora pedir licença para vocês para compartilhar, porque eu vou dar uma introdução do assunto que nós vamos falar hoje, que é muito importante. Muitas vezes os homens não dão tanta importância para a saúde como nós mulheres, né? E como a Jane bem falou, nós temos que cuidar deles, né? Eu tenho meu marido e claro que eu tenho que ficar pegando no pé dele, puxar a orelha dele para fazer todos os anos os exames. Graças a Deus eu consegui fazer isso, uma proeza. Mas vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui essa introdução. Então vamos lá. Tá ok aí, minha gente? Ok, tá bom. Então, nós vamos falar de Novembro Azul e como que a aromaterapia pode trazer muitos benefícios na vida deles. O que que é o Novembro Azul? É uma campanha de conscientização que surgiu
com o intuito de alertar a sociedade para a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por quê? Porque quanto antes as pessoas souberem que elas têm algum problema, melhor vai ser o tratamento e com mais resultado. E assim como o Outubro Rosa para nós, o Novembro Azul busca sensibilizar os homens, a sociedade como um todo, para a luta contra uma doença que afeta uma parcela significativa da população masculina, né? Então, como é que começou essa história? É uma campanha que foi dedicada a essa conscientização da prevenção do Novembro Azul, que começou lá na Austrália, no início desse século, em 2000, na verdade foi criado em 2003 por um grupo de amigos que decidiram cultivar, fazer os seus mustaches, seus bigodes durante o mês de novembro, como uma forma inovadora de chamar atenção para a saúde masculina, especialmente para o câncer de próstata, né? E esse uso do bigode foi um símbolo como uma estratégia criativa para gerar conversas e conscientização em torno de um tema que muitos homens eles evitavam completamente esse tipo de discussão, como até hoje muitos homens ainda evitam. E essa campanha rapidamente ganhou muitos adeptos no mundo inteiro. Então, o mês de novembro ele se tornou realmente um período onde os homens, né, de diferentes nacionalidades se uniam para deixar crescer seus bigodes como símbolo desse apoio, dessa luta e outras questões também de saúde masculina, né? E aqui no Brasil, essa campanha, ela se deu início lá por volta de 2008. Então, aliás, a Sociedade Brasileira de Urologia foi um dos principais impulsionadores dessa iniciativa, que logo se tornou um movimento muito amplo, reconhecido no país inteiro. E então, em novembro, o Azul cresceu exponencialmente, engajando uma série de instituições, empresas, órgãos públicos, celebridades e a sociedade civil na conscientização sobre o câncer de próstata e na promoção de hábitos mais saudáveis. E essa campanha aqui no Brasil se estendeu para além dessa doença, abordando outras questões gerais também da saúde masculina, como a importância da realização de exames preventivos, logicamente, adoção de uma dieta equilibrada, a prática de esportes e exercícios físicos e muita atenção para o bem-estar emocional dos homens, né? Porque tem muita gente que acha que homem não sofre, que homem não tem problema emocional. Todo mundo tem. Bem, a história de Novembro Azul no Brasil ela é marcada por uma série de ações, incluindo palestras, debates, exames gratuitos nos postos de saúde, até iluminação nos monumentos públicos eles estão fazendo com luz azul, que é muito legal, e uma presença marcante nas redes sociais. Hoje todo mundo fala muito sobre isso e é muito importante, isso ajuda bastante. A campanha, ela desempenha um papel fundamental na conscientização e na quebra de tabus em relação à saúde masculina, incentivando os homens a se cuidarem e a realizarem exames preventivos, o que é essencial para o aumento das taxas de cura. Quer dizer, claro que quanto antes, né, a gente consegue detectar algum problema de saúde, mais fácil vai ser a cura, né? Bom, vamos falar então dessa prevenção. Esse símbolo é tão bonitinho. A prevenção, então, envolve a adoção de medidas que visam reduzir os fatores de risco e detectar as doenças em estágios iniciais, quando as chances de cura, como eu já falei, são mais elevadas. Então, por exemplo, exames médicos regulares, todo ano tem que fazer. Conhecer os fatores de risco, conhecer mesmo, né, os sintomas da doença, ter uma alimentação saudável, controlar o peso, ter uma atividade física regular, reduzir o consumo de álcool, evitar o tabagismo, se possível, lógico, gerenciamento do estresse, principalmente, e, claro, qualquer sintoma diferente, vai lá e faz uma consulta no médico. E a importância, então, desse Novembro Azul, né, é imensurável, gente, porque estamos falando de uma doença que
quando detectada em estágios iniciais, apresenta altas taxas de cura. Isso é muito importante. Então, no entanto, muitos homens ainda resistem, né, em procurar essa assistência médica, o famoso machismo, e realizar os exames de rotina. A campanha visa quebrar esse tabu e incentivar os homens a cuidar de sua saúde de maneira preventiva, promovendo a detecção precoce e aumentando as chances de cura. Muito importante isso, gente, as pessoas que têm essa consciência, né? Bom, e aí eu dei essa introdução para vocês, agora eu vou descompartilhar, porque eu vou chamar uma pessoa que ela é um espetáculo, ela tem uma competência, um conhecimento para falar desse assunto. Ela vai falar como que os óleos essenciais podem trazer tantos benefícios para os homens, né, assim como para nós mulheres. E ela é uma pessoa incrível. Imagina, gente, ela é cirurgiã dentista. Desculpa aqui que eu dei uma falhada, mas é pela emoção de estar chamando essa pessoa que é tão maravilhosa. E o nome dela é Célia Ico. Célia, querida, vem para cá, conta tudo sobre essa possibilidade para os homens. Boa noite, boa noite. Quem é que gostou dessa introdução da Lígia, essa querida que eu conheci também nesse modelo de negócios, como a Jane falou e a Lígia fala, que aqui nesse modelo de negócios a gente aprende sempre e a gente conhece pessoas incríveis. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou doutora Célia Ico, formada e especializada pela Unicamp. Quem não conhece a Unicamp é simplesmente uma das maiores universidades do Brasil e do mundo. A odontologia da Unicamp é reconhecida também como uma das melhores do mundo. E eu sou especializada na parte de canal, coisa que nem os dentistas gostam de fazer. Trabalhei por 27 anos na cidade de Ubatuba. Eu fiquei um tempo aqui em Piracicaba, a minha família é de Piracicaba, no interior de São Paulo, e lá em Ubatuba eu estava reconhecida como a melhor especialista da minha área, né? E quando eu fazia a faculdade, eu sou nerd, né, gente? Eu gosto de estudar. E quando eu estava na faculdade, eu fiz uma iniciação científica com ninguém mais, ninguém menos que o professor Dr. Jaime Cury, que ele é reconhecido internacionalmente como o melhor especialista na área dele. E era muito difícil a gente conseguir ser orientado por ele. E eu consegui, graças, né, a essa parte nerd, que eu sempre gostei de saber das coisas. E essa parte nerd que eu vou contar para vocês que me faz escarafunchar um pouquinho mais sobre os óleos essenciais e que me fez ter uma certeza de que eu estava na melhor empresa de óleos essenciais, que é a doTERRA. Eu não entrei pelo negócio, eu entrei aqui por causa dos produtos. Foi quando a minha mãe, eu larguei a odontologia para cuidar dela, e ela tinha Parkinson, e ela começou a ter muitos problemas por conta da doença, e ela estava já no limite dos medicamentos, não tinha mais o que fazer na parte medicamentosa, alopática, de medicamento de farmácia, então eu fui buscar outras possibilidades. Melhorei a alimentação dela, que já realmente já deu um up, e eu queria mais. Foi onde eu conheci os óleos essenciais do Terra. Consegui substituir o canabidiol que ela usava pelo óleo de copaíba e frankincense, que eu vou falar deles também daqui a pouco. Foi realmente, gente, um milagre que aconteceu. Ela começou a fazer coisas que ela não fazia mais. E quando eu vi a possibilidade de negócio, que era algo que eu estava pedindo, já que eu larguei, né, a minha profissão, eu queria algo que eu pudesse trabalhar com propósito, trabalhar de qualquer lugar, porque eu ia ter que ficar em casa cuidando dela. E eu quero contar então um pouquinho para vocês sobre o Novembro Azul. Eu coloquei algumas coisas que não servem só para os homens, mas vocês vão identificar, às vezes, não só na família de vocês, mas alguém que vocês conheçam
Então, prestem muito atenção que tem coisas muito importantes que eu coloquei nessa aula de hoje. Então, vou pedir licença para compartilhar. Eu fiz com muito carinho essa aula, porque meu avô teve um nódulo na próstata e foi graças a ele descobrir logo a doença que eu consegui, que ele conseguiu ter uma remissão, né? Então, a gente vai falar da aromaterapia como apoio. Ali já falou para vocês que um dos fatores de risco, né, para o câncer de próstata é o quê? São os vícios. Vícios de cigarro, de álcool e outras drogas ilícitas. Então, eles são fatores de risco muito importantes para o câncer. Por isso que eu quero que vocês já prestem bastante atenção, porque não é só o homem na faixa etária de 40 a mais, mas também os jovens. Então, a gente já tem que ir controlando isso desde muito cedo, né? Esse fator de risco. Porque não é um fator de risco só para o câncer de próstata, mas para muitas outras doenças e é um problema na família, é um problema para todo mundo. Então, o que que os óleos essenciais podem ajudar para começar a diminuir o uso? Isso, gente, eu peguei com evidências científicas, tá? Eu peguei, tem artigos corroborando todos esses óleos que eu coloquei aqui. Então, a pimenta preta, que é o black pepper, ele ajuda muito na redução da vontade de fumar. Então, se você tem alguém que quer parar de fumar, a pimenta preta é algo que vai ajudar muito, tanto na questão inalatória, como usar também. A gente tem uma receitinha que é famosa entre o pessoal que trabalha com óleo essencial, que é colocar palitinhos de dente num copinho com óleo de coco e algumas gotinhas de pimenta preta e cravo. E eu tenho depoimento de pessoas que realmente conseguiram parar, ou pelo menos diminuir bastante o uso do cigarro. Isso não é uma maravilha? Copaíba. A copaíba, ela foi, como eu falei, o óleo que ajudou muito no caso da minha mãe. Por quê? Ele trabalha nos mesmos receptores do canabidiol, que são os receptores CB2. Então, ele modula também o circuito de recompensa. E com isso, ajuda em todos os vícios, tanto no álcool quanto outras drogas. E já foi estudado em modelos de animais. O patchouli, ele, olha que bom, reduz a compulsividade via efeitos ansiolíticos profundos. Ele é bom para aquelas pessoas que usam a substância para se acalmar. Os cítricos, especialmente a laranja, tem um estudo que mostra que a inalação, simples inalação da laranja, conseguiu diminuir a vontade de usar a droga. Então, ele é excelente, principalmente quando o uso da substância é emocional, e a maioria é por ansiedade, por uma válvula de escape. O alecrim, por que o alecrim? O alecrim é famoso por quê? Pela memória, né? Muita gente fala, eu uso alecrim para melhorar a memória. Sim, só que ele traz também uma clareza mental, assim como o limão, né? Os cítricos, eles ajudam na clareza mental. Os cítricos liberam dopamina, serotonina, então ele traz mais alegria. Isso faz com que diminua o uso das drogas, do álcool, do cigarro. E o alecrim é a mesma coisa. O alecrim, o próprio nome diz, né? Alecrim vem do quê? De alegria. Então ele traz essa alegria e a pessoa fica com menos vontade de usar. O capim-limão, ele tem uma propriedade ansiolítica muito boa. Então, ele também é usado para ajudar no controle do vício. O peppermint e o spearmint, qual a ação eles vão ter? É a ação calmante? Não. É a ação de diminuir a vontade por causa do cheiro. Vocês já não ouviram falar que tem muita gente que para de fumar e fica chupando uma bala de hortelã, uma bala de menta? Exatamente. Só que a bala
O que que ela vai fazer? Se for bala com açúcar, pode dar cara e estragar os dentes. Se for a bala sem açúcar, ela vai estimular o estômago a produzir suco gástrico e pode trazer uma gastrite. Então, não é indicado. Agora, se você simplesmente der um inalador com um peppermint, um spearmint, aquela sensação mentolada vai fazer com que a pessoa esqueça, porque também vai trazer uma clareza mental, tá? Olha que coisa linda que a gente tem aqui na aromaterapia. E aí, já tá no vício e conseguiu largar, já conseguiu estar na fase, começou a temida abstinência, que é a fase mais problemática da pessoa conseguir se manter sem a droga. Vetiver e patchouli, eles são óleos com cheiros terrosos. O vetiver, ele é um óleo que vem de raízes, raízes muito profundas. E ele ajuda muito nessa fase, porque ele ajuda em ansiedade. Ele traz um centramento, ele traz um aterramento para a pessoa. O frankincense e a mirra, eles são árvores primas. Então, mais ou menos tudo que o frankincense faz, a mirra também faz. O que que é a diferença emocional de um e de outro? A gente fala que o frankincense é o acolhimento de pai, é a segurança do pai, é a nossa conexão com o divino, entra em estados meditativos, ele estabiliza e acalma uma mente hiperativa, ele é muito bom para irritabilidade e angústia. Então, nessa fase de abstinência, ele ajuda demais, fora que ele é um regenerador celular, né? Então, todas aquelas células que foram afetadas pelo uso da droga, ele vai ajudar na reparação, como ele ajuda a matar as células ruins e manter e ajudar a preservar as células boas. A mirra, a gente fala que é o acolhimento de mãe. Tanto o frankincense quanto a mirra são considerados óleos sagrados porque eles foram dados a Jesus quando Jesus nasceu. O frankincense é o incenso, tá? E esse conjunto de frankincense com mirra eu acho algo muito, muito maravilhoso, porque é o acolhimento da família, você um se complementa o outro. A copaíba é também como eu já falei lá atrás, né, no slide anterior, que trabalha nos receptores endocannabinoides, ele faz um relaxamento muscular, ele é anti-inflamatório, ele é antibiótico. Então, ele deixa a pessoa mais relaxada. E pensa, o que que o canabidiol é? O canabidiol é tirado da maconha, do cannabis. Então, um dos componentes do óleo de cannabis é o canabidiol. Daí tem outros, né? Tem o THC, etc. E a copaíba, ela vai entrar justamente naqueles receptores. Então, ele acalma a pessoa sem criar o vício. Aí a gente tem mais outras resinas e coníferas, né? Então, Siberian Fir, o Black Spruce. Black Spruce, para quem não sabe, é o óleo da alta performance e é o óleo preferido do nosso líder americano. Tem o cedro é um óleo que a terra também é um óleo que ajuda na liberação de GABA. A gente fala que é o nosso GABA. O que que é o GABA? É um neurotransmissor que vai ajudar também nessa questão de acalmar. O sândalo, ele é um óleo que falam que ajuda na liberação de testosterona, etc. Aí fica aquela dúvida, ai, mas quem tá com um nódulo na próstata, tumor de próstata, será que pode usar? Eu busquei os artigos científicos, não encontrei nada relativo a isso. Então, aparentemente, muito pelo contrário, ele tem estudos que falam que ele também, assim como o frankincense, ele ajuda na matar as células tumorais. Então,
Inclusive, para o câncer de próstata, ele seria bom, tá? Então, não tem nada nos artigos científicos que mostram que o sândalo possa piorar o câncer de próstata. Mas, de qualquer forma, se você tiver dúvida, a gente tem tantos outros óleos, não precisa usar o sândalo, usa outros, né? Os herbais calmantes. Temos várias e vários ervas e folhas que têm propriedades calmantes. O manjericão, erva doce, a manjerona, o capim-limão. A erva doce, na verdade, ela é um pouquinho estimulante, tá? Mas de qualquer forma, eles também vão ajudar a tranquilizar a pessoa que está na fase de abstinência do vício. Célia, mas você não pôs a lavanda. Por que que você não pôs a lavanda aí? Porque eu quis colocar hoje óleos diferentes do que a gente está acostumado e óleos com um cheiro mais masculino, né? Um cheiro que seja mais estimulante para eles. Que eles possam, inclusive, usar como perfume. A gente pode fazer um blend e eles usarem como perfume e vai ajudar tanto na parte terapêutica, como também ele já fica, né, com um cheiro agradável. Os cítricos, né? Como eu já tinha falado no slide anterior, é, eles ajudam na liberação de dopamina e serotonina. Então, a laranja, a bergamota, a toranja, eles vão ajudar a elevar o humor e reduzir a tristeza e a apatia. E a bergamota, ela é o óleo da autoconfiança e da autoestima. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está na abstinência do vício, ela se sente mal, ela se sente para baixo, ela se sente como o pior dos seres humanos. Então, a bergamota é um óleo excelente para ajudar a dar uma autoestima e autoconfiança para essa pessoa. E o spearmint e peppermint, eles vão ajudar a diminuir a irritabilidade e o nevoeiro mental da abstinência, trazendo o quê? Ele traz aquele cheiro mentolado, ele traz mais oxigênio para as células. Então, quando traz mais oxigênio, dá mais clareza mental para a pessoa. E quando a pessoa está na abstinência do vício, ela está ali na loucura, né? Ela quer. Então, inalando um cheiro mentolado, trazendo mais oxigênio, ele vai ter mais clareza mental da situação que ele está. Olha quantas coisas a gente pode fazer com os óleos essenciais. E outro grande fator de risco é o estresse. Estresse, ansiedade, então, o estresse contínuo também aumenta os riscos para o câncer de próstatas e muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia. E a boa notícia é que sempre existe espaço para equilibrar, respirar e recuperar a clareza. A aromaterapia pode ser uma aliada sensível neste cuidado. Vamos conhecer então alguns dos óleos essenciais que ajudam a reduzir o estresse. Os óleos com aromas mais masculinos para ajudar a aliviar o estresse. Outra coisa, os aromas femininos, que são das flores, normalmente eles fazem uma função fitoestrogênica, estrogênio-like, ou seja, elas competem nos receptores e toda pessoa que tem tumor ou nódulo, algo ligado a hormônios, né? Algum tumor ligado ao hormonal, a gente não indica usar alguns óleos femininos. A lavanda está liberada. Eu fui buscar também evidências científicas de que ela pudesse ter algum efeito hormonal, estrogênico, e não. Pode ficar tranquilos que eles fizeram um estudo com mais de 500 crianças, um estudo totalmente randomizado, duplo cego, etc., com todo o rigor científico e foi provado que tanto a melaleuca quanto a lavanda não teve efeito hormonal nas crianças. Então, isso já é um indício que a lavanda ela não dá esse efeito estrogênico, tá, gente? Então, quais os óleos que realmente têm um efeito estrogênico? A Clary Sage, que é a Salves clareia, e o gerânio e os anis.
Anis, o funcho, erva doce, esses têm efeito estrogênio. Então, quando tiver a- o diagnóstico, evitar esses óleos. Mas olha o tanto de óleo que a gente tem, né? Por causa de três ou quatro, é só não usar, usa os outros. Vamos lá nos cheiros amadeirados e de coníferas. Eu, particularmente, adoro esses cheiros. Siberian Fir. O Siberian Fir é o abeto siberiano. O abeto siberiano, ele tem como efeito emocional liberação de culpa. Olha que coisa linda. A gente tirar a culpa, né? Então, o homem é muito sobrecarregado, ele tem que carregar todo o estresse do trabalho. Então, assim, muitas vezes homem não é igual a mulher, mulher fala, né? Libera a emoção falando. A gente fala pelos cotovelos, conta para amiga, conta para mãe, conta para irmã. E a gente vai liberando. O homem, normalmente, não. O homem, ele foi criado pela nossa sociedade a guardar, porque ele tem que ser forte, ele tem que resolver. Então, isso dele ficar guardando é muito ruim. E como que faz para liberar, né? O Siberian Fear vai ajudar nessa questão de liberação, de culpa principalmente. O Black Spruce, como eu falei, ele é um óleo da alta performance. Então, é aquele homem que se sente muito diminuído, muito prostrado ali, sem ânimo. Então, o Black Spruce vai dar esse ânimo da alta performance. O cedro, ele tem muito efeito sedativo. Ele é um dos óleos que a gente coloca no difusor junto com um mix chamado Serenity. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, mas bem rapidamente. Para quem tem insônia. Então, cedro com Serenity é excelente. Se a pessoa não dorme com lavanda, porque tem gente que a lavanda ainda é fraca, né, gente? Tem gente que capota. Eu capoto com lavanda, mas tem gente que a lavanda não é suficiente, né? Então, a gente lança mão de alguns outros óleos, como o cedro, por exemplo. O sândalo, ele é um calmante profundo também, né? Então, eu coloquei aqui para não usar, porque tem essa questão de como ele faz a liberação de testosterona, apesar de nos artigos científicos eu não encontrar nada, a aromaterapia diz que ele faz uma liberação de testosterona, então a gente evita usar o sândalo. Os óleos de origem resinoso, como copaíba, mirra, frankincense, breu branco, é, todos eles, inclusive tem também o Palo Santo, que eu também vou falar daqui a pouco dele, o Palo Santo, o Guaiac Wood, eles trazem estabilidade emocional, presença e o solo interno, ou seja, aquela segurança interna, tá? Os terrosos, como vetiver e patchouli, que eu já falei lá atrás, que eles também vão trazer o aterramento, eles têm um cheiro de terra, esses dois aqui. Eu gosto muito deles. E os cítricos, que eles são ao mesmo tempo calmantes e elevadores de humor. Então, a bergamota, que ajuda na autoestima e na autoconfiança, a laranja, que traz o bom humor e a alegria, é o óleo da abundância. O limão vai trazer uma concentração, a toranja, o grapefruit, né? Tá faltando aqui também a tangerina. Então, todos esses óleos que são cítricos, eles liberam dopamina, serotonina. Então, se o homem tá ali mais depressivo, é cítrico. Coloca um cítrico para ele que já vai ajudar muito. Os herbais que Aí tá, capim-limão, erva doce, manjericão, alecrim, que eu também já falei ali atrás, os mentolados, que eles têm ação refrescante e melhora a atenção. Aqui eu coloquei alguns mixes de óleos essenciais da doTERRA, que são nossos queridinhos, né? O Balance, o Adaptive. Quem não conhece ainda, gente, o Aroma Touch, que vem no kit Aroma Touch,
Ele é um óleo extremamente relaxante, tá? Eu estava estudando sobre ele. Ele tem manjericão, ele tem vários outros óleos que ajudam a relaxar, é uma delícia. O Citrus Bliss é um óleo que ajuda na elevação do humor. Ele é uma mistura de cítricos, ele é delicioso. A Sandrine é fã do Citrus Bliss, eu também adoro. Tem um kit emocional. Se você é convidado, pergunta para quem te convidou. Esse kit são 6 mixes de óleos que servem para várias coisas. Para luto, tem o para libido, tem para aumentar o humor, tem para perdão, tem para paz. Então, tem para várias coisas. O Deep Blue também. Por que que ele pode ajudar? Porque ele ajuda na procrastinação. Ele foi feito para dores, mas muitas vezes a dor é emocional. O Elevation, então a gente tem vários aqui, ó, o Serenity que eu falei para vocês, o Intunix é para focar a atenção. E eu vou falar de um aqui, ele tá com asterisco, porque eu vou falar um pouquinho mais desse, que é o Costa Bril. Quem tem o Costa Bril aí, já pega que ele é um mix muito especial que foi feito pela Doterra. Então ele vem nessa caixa linda, já com esse porta-óleo maravilhoso. E o Costa Abril, ele tem um cheirinho, gente, de mar, que é maravilhoso. Ele é um amadeirado exótico, tem ele dá para usar de perfume, ele é muito bom. E ele também é um óleo que que tem um blend de óleos do Coimpacto, né? Que é um dos pilares da Doterra, que a Doterra ela cuida não só dos clientes, mas cuidam também dos produtores. Então, a gente vai falar um pouquinho dos benefícios dos componentes do Costa Abril. Olha o tanto de óleo que tem dentro do Costa Abril. Vocês tinham noção do tanto de óleo que tem dentro do Costa Abril? Vê se não é assim, aquele mix maravilhoso. Eu tô apaixonada. Aqui, o Guaiaque Wood, Palo Santo, que eu descobri que o Palo Santo, gente, ele vem, o óleo essencial, de uma madeira que normalmente é queimada e era usado desde lá do tempo dos Incas. É uma madeira aqui da América do Sul. Olha que coisa linda, né? Então ele é usado muito para limpeza energética e ele proporciona uma atmosfera mais calma, mais tranquila. Tem o Wild Orange, que é o óleo da abundância, que traz uma alegria. Tem a copaíba, que ajuda no relaxamento. O Petitgrain, que é um óleo feito das folhas ali, galhos da laranja amarga, né? Ele também é considerado um cítrico por conta disso. Tem o cedro, que eu já falei para vocês, folha de magnólia, que é uma flor lá da Ásia e é muito conhecida pela sua propriedade calmante. Tem linalol. Esse componente é o que tem dentro da lavanda, né? O breu branco também, que é uma árvore prima do frankincense, ele é chamado de frankincense brasileiro. A hortelã-bergamota, que é a bergamota mint, que ele tem um cheiro mentolado. Apesar de no nome estar falando bergamota, ele é uma hortelã, tá? E traz a refrescância. O funcho, que é a erva doce, o limão, é um limão siciliano, tá? Aqui está escrito errado, desculpa. O bálsamo do Peru, que tá, todos esses óleos trazem aquela sensação reconfortante. A pimenta rosa vai trazer a autoconfiança também, a criatividade e também traz a sensação de abundância e prosperidade. Olha que delícia. O extrato de fava tonka, que é comumente usado na perfumaria como óleo que aumenta a libido. E o aroma, ele lembra amêndoa, cravo e canela. Olha que delícia, né, gente? Então, quais as dicas de uso desse óleo? Pode ser usado como perfume, pode-se fazer um spray de lençol, pode ser usado para fazer sabonete líquido, ou como óleo de massagem, aliviar o estresse. Aí você pode inalar diretamente do frasco, né? Ou então se aplica diluído nos pulsos. Olha quanta coisa que a gente consegue fazer com Costa Abril.
Pode usar como aterrador para ter mais estabilidade e equilíbrio nos momentos de estresse. Pode pôr no difusor que vai ficar aquele cheiro maravilhoso na sua casa. Pode fazer um ritual noturno, pode fazer também no momento da meditação e colocar no escalda-pés. Por quê? Porque ele tem aquele monte de óleo com aquelas ações calmantes e refrescantes. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês.